Que resenha é essa? Essa expressão que nós usamos aqui na Paraíba para dizer que história é essa. Por isso que eu uso essa expressão para falar desse quadro que eu trago sempre uma resenha. E a resenha de hoje é O Ponto da Virada. É um livro do pesquisador e jornalista Malcolm Gladwell, certo? Espero ter falado o nome dele direitinho. Então vamos mostrar uma foto dele? Uma mais simpática. Ok, muito bem. Esse livro eu acho de suma importância para a gente compreender esse momento histórico que nós estamos vivendo de grande pandemia, né? Ele vai trabalhar aqui com as epidemias, como elas surgem, como um fato, um acontecimento pode se tornar um grande acontecimento, e aí ele vai chamar de ponto da virada. E ele não vai trabalhar só com um caso, ele não vai trabalhar, por exemplo, com só pontos negativos, como o caso da AIDS, no final dos anos 80, para início dos anos 90 nos Estados Unidos. Aí ele vai utilizar uma teoria comportamental 20 por 80, né? E ele vai trabalhar várias outras teorias, né, que a gente já conhece, são teorias comportamentais para explicar os fatos, como a da vidraça quebrada, para falar da violência em Nova York, que eu acho fantástica essa parte, é a teoria dos 150, cada pessoa conhece em torno de, e consegue manter relações com 150 pessoas, então por isso um fato que eu conto pode se espalhar muito mais do que a gente imagina, né? Então são teorias comportamentais que ele utiliza para dar base, né, sustentação às suas ideias e suas pesquisas. Bem, eu acho que 3 pontos são essenciais dentro desse livro, né? Os 3 pontos importantes do livro é a regra dos eleitos, que eu vou detalhar aqui, fator de fixação de um fato, de um acontecimento, e contexto apropriado. Essas 3 partes do livro. Mas, por exemplo, quando ele fala sobre a regra dos eleitos, por exemplo, ele vai dizer que há sempre um inovador. Vamos dar um exemplo como ele deu da moda, do sapato que ninguém queria mais, que virou uma febre nos Estados Unidos. Então, por exemplo, sempre existe um inovador e, consequentemente, existe um expert, por exemplo, uma pessoa que conhece todo mundo, ou melhor, conhece alguns assuntos e fala sobre aquilo, então ele se torna uma referência na comunidade. O comunicador, que é aquela pessoa que também conhece muita gente, que tem a facilidade de fazer amizades, e o vendedor, tá? A pessoa que consegue convencer as pessoas, conquistar as pessoas. E eu vou citar já alguns textos aqui para vocês terem uma noção. Na página 42, diz aqui, ó, os comunicadores, gente com talento especial para reunir as pessoas. Quando ele fala, por exemplo, do vendedor, página 84 e 85, eu vou citar 2 textos, tá? A essência do vendedor é exatamente o fato de, em determinado nível, ser impossível resistir a ele. Aí ele segue adiante aqui na página 85, um exemplo. Algumas pessoas, afinal de contas, sabem expressar muito bem emoções e sentimentos, o que significa que são muito mais emocionalmente contagiantes do que outras. Os psicólogos as chamam de emissores. Além de terem personalidade especial, os emissores são também diferentes em termos fisiológicos. Mais adiante, existem os transmissores, pessoas muito expressivas, e há indivíduos especialmente suscetíveis a se contaminar. Então, por exemplo, esse livro ele vai trabalhar com várias epidemias, estudos de caso. Então isso é muito interessante, porque ele traz o caso e explica, por exemplo, como aconteceu e como solucionaram o caso, como é o caso da violência em Nova York. Então, é um livro que vale a pena para professores, para historiadores, para administradores, né? Pessoas gestores públicos. Então, eu acho fantástico esse livro e acho que ele se complementa, por exemplo, com esse outro livro dele, Fora de Série, onde ele vai dizer que ninguém é fora de série, tá? Mas essas pessoas tão especiais, ela tem todo um contexto, todo um conjunto. Além do mais, da quantidade de horas que essas pessoas se dedicaram àquela função, sabe? E interessante quando ele vai falar de advogados, de uma série de advogados norte-americanos, que as mães eram judias, que trabalhavam com costura e deram toda essa base. Ele vai falar muito contextualizando que não existe nada extraordinário. Ou seja, tem todo um conjunto que vai facilitar para que aquela pessoa desenvolva ou não. Aí ele pergunta, por que alguns
alguns estudantes do ensino fundamental e médio que tinham um QI altíssimo não se desenvolveram. Ele vai explicar isso no caso, né, aqui. Então, é todo um conjunto social que ajudaria ou não a essa pessoa a se desenvolver. Eu tenho outro livro dele que ainda não li, não terei nem do plástico, Davi e Golias, mas pretendo. Mas a resenha do próximo vídeo será o Messias antes de Cristo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e leiam. A história que eu vou falar hoje é o ponto... O livro errado.